O Judeu Errante, de Rudyard Kipling, voz Iba Mendes. Quem percorre o mundo na direção oriental ganha um dia, disseram a John Hay os homens de ciência. Anos após, partindo em todos os sentidos, visitando todos os climas, ele fez negócios, amou, divertiu-se ou aborreceu-se, sem que as aludidas informações científicas uma só vez fossem relembradas, esquecidas entre as questões de idêntica importância. Mas um dia, a notícia inopinada do falecimento de um tio abastado veio surpreender John Hay, e ele, que tivera até aquela data uma existência acidentada, a que não tinham faltado de sabores, achou-se subitamente 100 vezes milionário. Quando legalmente se viu na posse desses avultados bens, constituídos por valiosas terras, casas de grande e segura renda e títulos que proclamavam a mais garantida estabilidade de sua fortuna, uma nuvem escura veio toldar-lhe a felicidade. Foi o receio doloroso e ingente de que a inesperada aventura fosse de muito pequena duração. Esse temor era sugerido a John Hay pelo parente rico, a quem fora permitido regressar invisível à terra, no intuito de torturar o sobrinho até o dia da morte. Sob o império dessa obsessão apavorante, o milionário, simulando uma satisfação íntima que despertava a inveja dos que se deixam seduzir por ilusórias aparências, sentia amarguras indizíveis e gemia ao peso de uma tenebrosa dor. No intento de destruir a sua indescritível mágoa, transformou em douradas libras as casas, os terrenos e os títulos, porquanto, no seu conceito, as terras se podiam facilmente desvalorizar, os edifícios voariam nas asas de vermelhas e inextinguíveis chamas, como em inúteis papéis se transformariam talvez um dia os títulos preciosos, ao passo que a libra esterlina, luzente e poderosa, será sempre o soberano, perante o qual respeitosos se hão de curvar os idólatras da terra. Na posse de abundantes libras, acudiu a John Hay o desejo de despendê-las em contínuos prazeres, mas a ideia da morte desviou desse intuito o seu pensamento, a que o espírito do tio incessantemente lembrava os estreitos limites da existência. Penetrando na casa fechada, o primeiro possuidor da colossal fortuna gritava ao sobrinho que a vida era curta e que já estavam pregando as tábuas do caixão que lhe era destinado. Rei ouvia aterrorizado a surda voz do morto e não conseguiam distraí-los os numerosos amigos, aos ouvidos dos quais não ressoavam aqueles lúgubres clamores que vinham muitas vezes interromper a falaz alegria de John. E o receio da morte cada vez mais dolorosamente se apoderava do cérebro do infeliz Nababo. Mas uma noite de insônia, durante a qual sua alma agitada em vão tentava iludir a lei fatal da natureza humana, recordou-se ele do fato científico, em virtude do qual, na acessão dos sábios, um dia é ganho pelo viajante que busca as paragens do levante. E quando a voz soturna do tio veio provocá-lo de novo, Rei a rir, objetou ao tétrico visitante que numa viagem ao redor do mundo ele ganharia sempre um dia na direção do Oriente. Mas só ao morto revelou a esperança que de súbito iluminara as trevas de sua angústia. Duvidando por instinto, desde que se achara rico da amizade daqueles que mais estima lhe testemunhavam, o milionário não lhes desvendou o segredo. A ninguém, portanto, confiaria a solução do terrível problema, porquanto seria impiedade iniciar os seres humanos em arcanos que contrariavam os desígnios do Criador, e ele evitaria assim que se enchesse exorbitantemente os navios e os trens. Estas considerações tranquilizaram plenamente a consciência de John. Empreenderia a volta do globo em 2 meses, porquanto alguém, em épocas pretéritas, tinha feito em 80 dias essa excursão. Em 60 ganharia, portanto, e prosseguindo infadigavelmente nesse escopo, ele alcançaria 180 dias no decurso de 30 anos.
O resultado não seria evidentemente fabuloso, mas no correr das eras, com o adiantamento da civilização, a estrada de ferro do Vale do Eufrates foi aberta ao tráfego e ele pôde, com manifesta vantagem, aumentar a velocidade de sua marcha em direção ao Sol. Tendo no bolso tilintantes e reluzentes libras, John Hay, aos 35 anos, encetou as suas viagens. O destino favoreceu-o. Foi ele o primeiro que tomou bilhete direto de Calais a Calcutá e, regressando àquela cidade, diretamente da América em 12 dias, partiu novamente, depois de ter obtido a seu crédito 24 horas preciosas. Passaram-se 3 anos. John Hay, fiel ao seu programa, circundava a terra. Conhecido nas várias linhas férreas, ele respondia aos que o interrogavam: "Estou vivendo." Os seus dias eram empregados em fitar o branco sulco que os navios deixam à popa, ou a contemplar na rápida carreira dos trens as verdejantes campinas ou os vales profundos. E ele conscienciosamente escrevia os minutos que no trem veloz ia extorquindo a implacável eternidade e, dirigindo o olhar para o nascente, ainda uma vez partia na ânsia de viver. Os anos tinham operado em seu favor muito mais do que ousara esperar, graças à extensão da linha do Vale de Brahmaputra, que penetrara na China Central. Um bilhete tomado em Calais permitiria ao viajante uma excursão direta a Hong Kong. A viagem circular poderia ser efetuada em 47 dias, e esse resultado antevisto já notável encheu de júbilo a alma insaciável do milionário. E John Hay, o discreto e silencioso John, olvidando a desconfiança que a humanidade lhe inspirara, confiou o segredo de sua longevidade. Num instante de expansivo contentamento, murmurou o segredo aos ouvidos da mordoma, aos cuidados da qual se achavam os seus aposentos de Londres. Ela prometeu calar-se, mas, solicitando o conselho dos jurisconsultos, convenceu-se de que as libras de John Hay podiam ter mais útil emprego. Da consulta aos homens de lei, depreendeu-se a existência de outro rei, em favor do qual foram distraídas da grande fortuna algumas centenas dentre as moedas de John. Rapidamente partira ele outra vez no rumo do sol, quando um velho médico, que fora enviado no seu encalço, pôde atingi-lo em Madrasta. O discípulo de Esculápio, atraindo um momento a atenção do viajante, ofereceu-lhe a recompensa de tão cansativo empreendimento, isto é, a certeza de uma bem-aventurada imortalidade. John, com o olhar fixo no Oriente, com as mãos trêmulas e as pernas fadigadas, escutou atento a voz da ciência e, convencido de haver achado a solução ambicionada, acedeu passivamente aos conselhos do médico, suspendeu-se por meio de cordas ao teto do quarto e deixou livremente girar a terra aos seus pés. Mais comodamente do que a bordo ou no estreito compartimento de um trem expresso, adquiria ele a vida perene, como o imorredouro sol, que os seus olhos continuamente fitavam. O outro rei, despendendo largamente seus prazeres às libras esterlinas, pagaria as despesas de John durante a eternidade. É certo que não podemos ainda tomar bilhetes diretos de Calais a Hong Kong. Isso se fará provavelmente nestes 10 anos. Mas afirmam fidedignos forasteiros que, se viajardes nas costas meridionais da Índia, vereis numa casinha branca, sentado numa cadeira suspensa ao teto, sobre uma tênue folha de aço que destrói a atração da terra, um homem velho e lívido que olha sem cessar na direção do levante. Um relógio que tem à mão indica-lhe os minutos que são por ele disputados ao infinito. Não pode beber, não fuma, e a sua despesa diária é insignificante. Ele se chama, porém, John Hay, o imortal. E quando ouve o suspirar das vagas, assevera que é o ruído do globo terrestre a mover-se incansavelmente sem ele, porquanto John não tem contato com o mundo, do qual está separado para sempre, eternamente.
Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.